Oiê! Você também é amante de desenho humano? Prazer, eu sou Juliana Grande, guia e mentora de desenho humano, e nesse canal eu vou trazer as minhas percepções sobre desenho humano, espiritualidade, autoconhecimento na prática de um jeito leve, amoroso e compassivo. E hoje a gente vai falar sobre o que é autoconhecimento e como começar nessa jornada. Para mim, o autoconhecimento, ele é um chamado. Eu acredito que as pessoas que estão nesse caminho, se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque dentro de você existe um chamado da sua alma para que você se conheça, para que você desbrave os seus desejos mais ocultos, mais antigos e comece a fazer mudanças na sua vida para viver de um jeito melhor. Eu acredito que o autoconhecimento é isso. É esse chamado da nossa alma, é esse chamado interno. E ele pode se apresentar, gente, de duas formas na minha percepção, tá? A primeira forma é no formato de diversão. Sabe quando você vai encontrar uma amiga, quando você vai encontrar pessoas da sua família num jantar ou num barzinho e vocês começam a falar de astrologia de um jeito descontraído? Então, é um pouco sobre isso. Ah, eu tô aprendendo um pouco sobre meu signo solar, sobre meu ascendente, sobre a minha lua. E na diversão, eu vou percebendo que esses elementos, eles fazem sentido na minha vida. E aí, por ser divertido, por ser gostoso, por ser prazeroso, eu continuo estudando e continuo me aprofundando nessa jornada de autoconhecimento. A outra forma, que eu acredito que o autoconhecimento se apresenta pra gente, é de uma forma não tão gostosinha quanto a primeira, que é no desconforto, é na dor. A maioria das pessoas que eu conheço e que têm uma história muito profunda com autoconhecimento, que realmente estão conectadas com a espiritualidade, né? Tem esse chamado para se conhecer e para entender quais são os desejos de alma, essas pessoas elas passaram por grandes dores ou grandes desconfortos durante a sua vida. Às vezes, a perda de um ente querido, uma depressão, um burnout, algum processo muito doloroso onde essa pessoa ela perdeu o que ela considerava estável e seguro, um trabalho, uma pessoa da família, enfim, você perdeu essa sua base de estabilidade, aí você está em um momento de crise, está em um momento onde você passou por um trauma, e aí você para e você fala, poxa vida, eu acho que tem alguma coisa de errado com a minha vida. A minha vida, ela não pode ser isso. A minha vida, ela não pode ser só esse sofrimento, só esse lugar de dificuldade. E aí ela começa, aos poucos, essa chamazinha vai se acendendo, e ela começa essa jornada de, poxa, vou começar a estudar, vou começar a ler livros que me ajudem a passar por esses momentos difíceis, vou ouvir um podcast de alguém que traga percepções mais positivas sobre a vida, vou estudar um cursinho legal, e aí a pessoa se descobre fascinada por ferramentas de autoconhecimento, fascinadas por se conhecer. Por quê? Porque quanto mais ela se conhece, mais ela percebe que certas coisas fazem sentido para ela, em detrimento de outras. Então ela começa a entender quais são os seus limites, ela começa a entender o que ela gosta, que tipo de trabalho que é o mais alinhado para ela, ou que tipo de relacionamentos, como é que é a personalidade dela, como é que ela se expressa. E antes ela vivia num piloto automático, né? E nesse piloto automático, simplesmente ela repete, repete, repete escolhas que são escolhas dormentes, né? Ou escolhas que a gente está sempre se anestesiando. E aí, depois dessa grande dor, depois desse grande desconforto, essa pessoa que começou a se conhecer começou a perceber que algumas coisas fazem mais sentido, outras fazem menos sentido, e é aí que essa chama se acende, é aí que a nossa alma começa a falar com a gente de uma forma mais surpreendente e mais forte, tá? E eu sempre falo, né, tanto para clientes como para amigas minhas, que eu acho que a gente pode escolher viver uma jornada de autoconhecimento que seja uma jornada leve, que seja uma jornada amorosa, que seja uma jornada autêntica, porque, como tudo na vida, existe luz e sombra. Então, eu posso passar por essa jornada de me conhecer para ter uma vida melhor de um jeito leve, ou eu posso passar por essa jornada de um jeito pesado, me culpando, me cobrando, querendo acelerar o processo, sabe? Me julgando, me criticando. Por que que eu ainda não virei um unicórnio? Por que que eu ainda tenho limitações? Por que que eu ainda tenho crença limitante? Então, eu acho que a gente pode escolher ir por esse processo de um jeito mais leve. E é por isso que eu criei esse vídeo e é por isso que agora eu vou trazer para vocês 5 dicas do que eu considero serem efetivos, né? Serem as dicas de ouro para quem está começando aí na sua jornada de autoconhecimento, tá? Eu fiz uma colinha porque eu não queria esquecer nenhuma dica, então vamos começar. Primeiro de tudo, que é uma dica, assim, excelente, porque eu acho que a gente às vezes perde bastante tempo na busca da ferramenta perfeita. A primeira dica é:
escolha a ferramenta de autoconhecimento que você tem mais afinidade. E aí você pode me perguntar, Ju, mas como assim ferramenta de autoconhecimento? Existem diversas ferramentas de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de cura, de conexão com a espiritualidade. E essas ferramentas, elas te guiam nesse processo de se conhecer, de você fazer esse mergulho para dentro, tá? Então, escolha a ferramenta que mais vibrar no seu coração. Eu vou falar muito sobre desenho humano nesse canal. Vou trazer umas aulas práticas, vou ensinar desenho humano e é a minha ferramenta favorita. Mas, gente, existem muitas. Existe todas as ferramentas, né, mais holísticas, então astrologia, numerologia, o tarô, todas as terapias energéticas que proporcionam uma jornada aí de autoconhecimento. Mas existem inúmeras ferramentas. Muitas vezes, um esporte também é sua ferramenta de autoconhecimento, sabe? Um esporte que te desafia, um esporte que te traz para o momento presente, ou que te ajuda a acalmar a sua mente. Então, talvez uma natação, uma yoga, o próprio surf é uma ferramenta onde você se coloca em situações de adrenalina, em situações tão desafiadoras que você se questiona e você tem que superar o seu medo, por exemplo, para estar lá em cima da sua prancha, remando, dropando uma onda. Então, tudo isso pode sim ser uma ferramenta de autoconhecimento. A minha dica é que você escolha a ferramenta que mais se conecta com você, que você começou a estudar, que você sentiu no seu coração, que tá trazendo benefício, que tá fazendo sentido no seu dia a dia. E aí, pare de olhar para 400 ferramentas. Escolha uma e siga nela. E aí vai se aprofundando, se aprofundando e se conhecendo mais a partir das lentes dessa ferramenta, tá? Dica número 2. Coloque esses aprendizados em prática. De nada adianta se você escolher uma ferramenta, começar a estudar, ler vários livros, comprar cursinho, fazer atendimento terapêutico, se no final do dia você não coloca isso em prática, se você não está implementando as coisas que você aprende. Porque conhecimento, acumular conhecimento apenas não gera transformação. Então, a minha segunda dica aqui é para que você pratique. Poxa, aprendi algo sobre o meu signo solar. Vou aplicar. Aprendi sobre o meu jeito de operar no desenho humano. Então eu vou lá e vou começar a aplicar esse jeito de operar para começar a perceber quais são as consequências, quais são os resultados que eu tenho a partir da aplicação dessa ferramenta. E aí, conforme eu for vendo essa aplicação, né, e conforme eu for percebendo as consequências, os resultados positivos, eu tenho mais confiança para continuar no processo, eu tenho mais confiança para não duvidar tanto desse processo, eu tenho mais paciência para esperar e ver os resultados que eu vou ter daqui a 6 meses ou 1 ano que eu estiver implementando os conhecimentos dessa ferramenta, tá? Terceira dica, não ligue para o que os outros pensam ou falem para você. Não ligue para a opinião dos outros. Por quê? Nem todo mundo vai se conectar com o mesmo estudo espiritual, de autoconhecimento ou terapêutico que você. Você vai escolher uma ferramenta e pode ser que a ferramenta que você está escolhendo, o jeito que você está vivendo sua vida, a forma com que você está aplicando, ela não seja uma forma que um amigo seu, um colega seu também queira aplicar e viva a vida. Quando eu comecei a minha jornada de autoconhecimento, eu estudei muita coisa, né? Eu estudei diversas ferramentas, numerologia, astrologia, reiki, tarô, até que eu cheguei no desenho humano, que é a minha ferramenta favorita e que é a ferramenta que hoje eu atendo minhas clientes, né? Guio minhas mentoradas, né? Todas com desenho humano. E quando eu comecei esse processo, eu comprei um book de astrologia para estudar meu mapa astral e comecei essa jornada de estudos. E eu lembro que na época eu morava com uma amiga e ela até me julgou, assim, de que, poxa, você não vai tomar decisões com base na astrologia, sabe? E eu lembro que na época eu também não era tão fortalecida nesse meu caminho de autoconhecimento, no meu caminho espiritual, e eu me deixava, eu ouvia as vozes das outras pessoas, essas vozes me impactavam. Então eu acho que eu também levei um tempo pra aceitar que certas ferramentas faziam sentido pra mim, que eu podia. é, não tomar decisões com base na ferramenta, mas aplicar essa ferramenta no dia a dia e ver qual que é a transformação, porque a partir da transformação eu evoluo, eu expando consciência, e a partir de uma consciência expandida, eu consigo tomar melhores decisões, eu consigo viver de um jeito mais feliz, tá? Quarta dica, tenha guias e mentores. Você não precisa passar por esse processo sozinha, tá? Eu digo isso porque é muito interessante que, por vezes, a gente tá estudando
tá aplicando uma ferramenta, tá fazendo alguma coisa nova na nossa vida e a gente tem interpretações, às vezes, muito duras com a gente, muito críticas. Às vezes, eu estou estudando um tema, aí eu começo a me colocar dentro de uma caixinha com limitações, ou eu estou estudando algo e aí eu tenho muito medo de começar a empreender naquele tema, eu tenho medo de criar um canal de YouTube, por exemplo, de trazer conteúdo para as pessoas, porque eu tô me olhando, tô me visualizando com uma lente ainda limitada. Quando você tem guias e mentores, professores, essas pessoas, elas te ajudam, elas te suportam, elas são aquela comunidade que você olha e você pensa, nossa, tem outras pessoas na mesma jornada de autoconhecimento, assim como eu, tem outras pessoas que querem evoluir, que desejam expandir consciência, que desejam ser melhores, que desejam ter uma vida melhor. Então, é importante que você tenha pessoas para quem você olhe e você fale, um dia quero estar evoluída, quero estar no caminho, como aquela pessoa está, como aquela pessoa já evoluiu, ou eu quero aprender com aquela pessoa. Olha como essa pessoa tem um conhecimento nesse caminho, quero aprender com ela. Então, você pode sim ir sozinha, mas o seu processo ele pode ser mais alegre, mais divertido e mais leve quando você vai com outras pessoas, quando outras pessoas te inspiram, te ensinam e te mostram outras perspectivas para a mesma jornada de autoconhecimento. E a última dica que ela é a última porque eu acho que talvez de tudo que eu falei, ela é a mais importante, tá? Quinta dica: tenha paciência e compaixão pelo seu processo. E essa é uma dica que eu, por exemplo, tenho que praticar todos os dias, né? Todos os dias da minha vida, todos os dias do meu negócio, todos os dias na minha própria jornada de autoconhecimento. Tenha paciência e compaixão. Não é da noite para o dia que você começa a quebrar crença limitante, não é da noite para o dia que você muda drasticamente tudo na sua vida, sabe? Não é porque você começou a se conhecer, que você começou a descobrir dons, talentos, propósito, que você não vai ter que lidar com seus medos e suas sombras, né? Nós, como seres de luz aqui, vivendo essa experiência terrena, nós temos a energia de luz e sombra. Nós temos que lidar com as duas coisas. Então, é importante que a gente tenha compaixão, que a gente olhe para o nosso processo, que a gente respeite, que tudo na nossa vida é impermanente e que a gente vai aos pouquinhos evoluindo. Então, tenha paciência e compaixão pelo seu processo. Gente, nesse canal eu vou trazer autoconhecimento de um jeito leve, prático, empoderador, sem tecniquez, tá? Então, se você gosta de autoconhecimento, se você gosta de falar desse processo de se conhecer conectado à espiritualidade de um jeito leve, curioso, querendo se aprofundar também no desenho humano, que é a ferramenta que eu sou especialista e eu vou trazer mais nesse canal, então se inscreve aqui para não perder nenhum dos vídeos e pra gente criar essa comunidade de pessoas que querem falar de autoconhecimento, mas de um jeito muito amoroso e de um jeito muito compassivo para que cada dia a gente tenha mais pessoas despertas e mais conectadas com quem elas são em essência. Espero que vocês tenham gostado. Curte o vídeo, se inscreve e até o próximo vídeo. Um beijo!